E mais uma exclusiva do Daily Mail TV. Chique demais para ser publicada. Meghan Markle fez seu primeiro marido concordar com um contrato de gravidez para garantir que ela tivesse todo o luxo possível caso desse à luz seu filho. Charlie Langston traz agora os detalhes exclusivos da nossa redação em Nova York. Charlie, o que revelou esse tal contrato de gravidez? O homem que permaneceu em silêncio por mais de uma década finalmente se pronunciou. E as repercussões dessa única decisão estão abalando os alicerces de uma das imagens públicas mais cuidadosamente construídas da história moderna. Não estamos falando de um ex-parceiro ressentido. Não estamos falando de uma fonte de tabloide com segundas intenções. Estamos falando de Trevor Engelson, o produtor de Hollywood que foi casado com Meghan Markle antes dela se tornar duquesa, antes dos contratos com a Netflix, antes da entrevista com a Oprah, antes de tudo isso. O homem que a conheceu quando ela era apenas uma atriz de TV a cabo tentando se firmar em uma indústria cruel. O homem que ajudou a construí-la. O homem a quem ela deixou apenas com um envelope da FedEx. E agora, em 2026, ele supostamente decidiu parar de se calar. Pense nisso por um momento. Mais de 10 anos de silêncio. Uma década assistindo de camarote, enquanto a mulher que ele um dia chamou de esposa reescrevia a história. Dava entrevistas emocionadas sobre suas lutas e se transformava em um símbolo global de empoderamento. 10 anos sem dizer absolutamente nada, enquanto seu próprio papel na história dela era silenciosamente apagado da narrativa. Que tipo de informação um homem guarda por tanto tempo? O que é preciso para finalmente levar alguém a cruzar a linha do silêncio digno e revelar tudo? É exatamente isso que vamos analisar hoje. Porque a história de Trevor Engelson não se resume a um divórcio. Trata-se de uma mentira cuidadosamente construída que pode estar prestes a ser desmascarada. E o príncipe Harry, segundo fontes, está em estado de choque. Continue conosco, porque esta é a história por trás da história. E isso muda tudo! O homem que sabia demais. Para entender por que o fato de Trevor Engelson quebrar o silêncio é um evento tão impactante, primeiro é preciso entender quem ele realmente é e por que sua voz tem tanto peso agora. Trevor Engelson não é um ninguém amargurado em busca de seus 15 minutos de fama. Ele é um produtor de Hollywood bem-sucedido e respeitado, com uma carreira próspera e uma vida plena. Tem uma esposa, 3 filhos e um império de produção que construiu com trabalho árduo e relacionamentos genuínos na indústria. Ele tinha todos os motivos do mundo para manter a cabeça baixa, agradecer pelas suas bênçãos e deixar o passado enterrado. É exatamente isso que tornou seu silêncio tão poderoso. E é isso que torna sua decisão de falar tão impactante. Por mais de uma década, Trevor desempenhou o papel de ex-marido digno com absoluta perfeição, enquanto a mídia dissecava cada capítulo da vida de Meghan, sua estreia na realeza, seu casamento, a bombástica entrevista com Oprah, a mudança para a Califórnia, a série da Netflix, o livro de memórias. Trevor permaneceu completamente e inabalavelmente em silêncio. Sem entrevistas não autorizadas, sem dicas anônimas para tabloides, sem queixas cuidadosamente vazadas por intermediários. Nada. E num mundo onde todos vendem sua história, onde ex-amigos e funcionários descontentes lucram regularmente com a proximidade com celebridades, o silêncio de Trevor foi quase mais eloquente do que as palavras. Isso revelou ao mundo que este homem tinha algo que valia a pena manter em segredo. Mas pergunte-se, por que um homem bem-sucedido e equilibrado, sem qualquer motivação financeira, decidiria repentinamente quebrar um silêncio que manteve com tanta disciplina por mais de 10 anos? O que muda? O que finalmente faz a balança pender para o lado pessoal? Segundo pessoas próximas a Trevor, a resposta tem menos a ver com dinheiro e tudo a ver com algo muito mais pessoal: o apagamento da verdade.
As fontes sugerem que ver sua própria história, seu papel na carreira dela, seu envolvimento emocional, sua própria existência na história dela, sendo sistematicamente apagados do registro público, foi algo que Trevor tolerou por muito tempo. Mas, à medida que a reinvenção se tornava mais elaborada, a narrativa mais polida e a versão original dos acontecimentos se distanciava cada vez mais da realidade. O peso desse silêncio tornou-se insuportável. Ele não busca um retorno. Ele busca, segundo relatos, o reconhecimento da verdade. E em 2026, ele decidiu que o mundo merece ouvir isso. O divórcio da FedEx. O que realmente aconteceu em 2013? Antes de falarmos sobre o que Trevor supostamente está se preparando para revelar, precisamos revisitar o evento que deu início a tudo. O momento que, segundo a maioria, definiu o tom para tudo o que se seguiu. A forma como Meghan Markle terminou seu primeiro casamento. Em 2013, Trevor Engelson estava em Los Angeles. Meghan estava em Toronto, filmando Suits, o drama jurídico que lhe proporcionou um gostinho da verdadeira fama e uma plataforma que expandia rapidamente seu círculo social. O casal estava casado há 2 anos. Segundo todos os relatos, Trevor havia sido um parceiro dedicado, usando suas conexões na indústria para ajudar na carreira dela, apoiando-a durante os anos árduos de audições e tentativas frustradas, e permanecendo ao seu lado quando as oportunidades eram escassas. Então, chegou um pacote pelo correio, entregue por carta registrada. Lá dentro estavam as alianças de casamento e noivado de Meghan. Nenhuma ligação telefônica, nenhuma conversa final, nenhuma reunião presencial para encerrar um capítulo que começou com um compromisso genuíno. Apenas um pacote frio e impessoal que reduziu anos de casamento a uma assinatura cancelada. As alianças em um envelope. O relacionamento acabou, sem necessidade de explicações. Agora pare e pense no que isso nos diz. Porque o como de um término importa tanto quanto o porquê. Quando você termina um relacionamento por meio de uma encomenda da FedEx, quando você não consegue olhar alguém nos olhos e ter sequer uma conversa breve e difícil, isso revela algo sobre sua relação com a responsabilidade. Revela uma disposição para tratar as pessoas como degraus, em vez de seres humanos dignos de respeito básico. Trevor foi pego de surpresa. Não houve aviso prévio, nem preparação, nem uma explicação plausível. De repente, ele era um homem casado com uma companheira em quem havia investido anos de sua vida. Em seguida, ele segurava 2 anéis e lia nas entrelinhas um gesto tão frio que mal podia ser considerado uma despedida. Pessoas próximas ao casal durante aqueles anos em Toronto descreveram o período que antecedeu o divórcio como uma migração social calculada. À medida que Suits decolava e a fama de Meghan crescia, seu círculo social começou a mudar. Velhos amigos, pessoas que a conheciam antes da fama, foram discretamente afastados. Em seus lugares, entraram figuras influentes da alta sociedade canadense, pessoas poderosas e conexões que podiam oferecer algo mais valioso do que lealdade: acesso. Acesso a um mundo maior do que a televisão a cabo e maior do que Hollywood. Trevor, segundo vários relatos, ficou para trás, não apenas fisicamente, enquanto ela estava em Toronto e ele em Los Angeles, mas também emocionalmente. Ele era o homem que a conhecia antes da reinvenção. E isso, como veremos a seguir, é precisamente o que o torna tão perigoso para a narrativa que ela passou anos construindo. O quadro de visualização e o erro de cálculo de 100 milhões de dólares. É aqui que a história toma um rumo para o qual nem mesmo os observadores mais experientes da realeza estavam totalmente preparados. E é aqui que precisamos que você preste muita atenção, porque esta é a alegação que, segundo relatos, colocou toda a equipe de relações públicas de Meghan em estado de alerta máximo.
Meghan ficou famosa por declarar, durante sua entrevista com Oprah, que não fazia ideia do que a esperava quando conheceu o príncipe Harry. Ela afirmou que nem sequer sabia quem ele era antes do suposto encontro às cegas. Ela descreveu a história de dois estranhos unidos pelo acaso, conectados apenas por sua humanidade em comum. Mas fontes próximas a Meghan durante os anos com Trevor, pessoas que a conheciam muito antes de ela se tornar a duquesa de Sussex, contam uma história bem diferente. E, segundo pessoas próximas a Trevor, os rumores sobre um quadro de visualização muito específico circulam em certos círculos há anos. Não se trata de um quadro de visualização genérico sobre felicidade ou objetivos de carreira. Uma mira direcionada. Uma mira que, segundo relatos, tinha um indivíduo muito específico como alvo, o príncipe Harry. A narrativa dos amantes predestinados ao infortúnio, que se conheceram por puro acaso, é, sem dúvida, uma das histórias mais belas e emocionantes que Meghan já contou. É também, se essas alegações forem verdadeiras, uma das mais cuidadosamente construídas. Fontes sugerem que, em vez de um encontro romântico fortuito, o relacionamento foi fruto de uma campanha estratégica e contínua para posicioná-la nos círculos certos, no momento certo e com o acesso certo. Segundo relatos, Meghan estudou o príncipe Harry com a dedicação de alguém que se prepara para o papel de sua vida. Suas vulnerabilidades, seus gatilhos emocionais, seu anseio bem documentado por uma família própria, um desejo profundamente humano que foi documentado e discutido por anos. Seu isolamento dentro de uma instituição real que nunca soube lidar completamente com ele. Seu histórico com mulheres que, segundo relatos, se assustaram com o escrutínio inerente à vida na realeza. Ele não era apenas o solteiro mais cobiçado do planeta. Ele era, supostamente, um alvo cuidadosamente selecionado. Mas foi aqui que o plano supostamente encontrou um obstáculo muito grande e de grande impacto financeiro. Segundo fontes internas, o erro de cálculo mais catastrófico de toda a operação foi presumir que um príncipe britânico era bilionário. Em retrospectiva, parece até comicamente simples. É claro que a riqueza de um membro da realeza em exercício é complexa, vinculada a fundos fiduciários, sujeita à supervisão institucional e muito aquém da fortuna líquida e de fácil acesso de, digamos, um magnata do entretenimento de Hollywood. Mas, aparentemente, essa suposição foi feita. E quando a realidade chegou na forma de cálculos frios e implacáveis, quando ficou claro que ser da realeza implicava um orçamento e que a conta bancária real não financiaria o estilo de vida que ela havia imaginado, o conto de fadas chegou a um impasse. Muitos argumentam que esta é a explicação mais clara para o que vemos acontecer em Montecito em 2026. As vendas de geleias de luxo, os biscoitos para cachorro, o chá de ervas, a marca de estilo de vida lançada com enorme alarde e uma energia cada vez mais desesperada. Isto não é um projeto amador. Trata-se de uma mulher que fez um cálculo que não bateu e agora está se esforçando para gerar o tipo de riqueza que ela pensava vir com um título. E Trevor Engelson, supostamente, tem as provas de exatamente quando e como esse cálculo foi feito. Embora a equipe de Meghan tenha entrado em modo de crise total, a reação do próprio príncipe Harry, segundo fontes, tem sido completamente diferente e, em muitos aspectos, mais reveladora. Harry, ao que tudo indica, não está com raiva como Meghan. Ele não está fazendo ameaças nem acionando equipes jurídicas. Segundo relatos, ele está fazendo algo muito mais revelador. Ele está envergonhado, visivelmente, profundamente, quase paralisantemente envergonhado. Pense no que isso significa. Harry abdicou de tudo por esta vida. Sua família, seus títulos militares, seu país, seu relacionamento com o pai, seu irmão, sua avó em seus últimos anos. Ele trocou o único mundo que conhecia por uma visão de sucesso em Hollywood
e liberdade americana, que lhe foi vendida como uma libertação da instituição opressora que supostamente o havia decepcionado. E agora essa visão está sendo desmantelada, pouco a pouco, em público. Fontes próximas à propriedade em Montecito descrevem Harry, em 2026, como um homem exausto, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Um homem que passou anos servindo de escudo para uma narrativa em que acreditava, apenas para se ver cada vez mais incapaz de defendê-la. Segundo relatos, ele está passando cada vez mais tempo em alas separadas da mansão. Está se concentrando em seus próprios projetos, nos Jogos Invictus, em esforços para se reconectar com suas raízes, quase como se estivesse construindo silenciosamente uma rota de fuga de volta a algo reconhecível. A separação no dia a dia deles já não é mais um rumor. Fontes descrevem isso como um padrão estabelecido. Eles comparecem a eventos beneficentes de forma independente. Reuniões de negócios tratadas separadamente. Aparições públicas coordenadas com a precisão de um acordo profissional e não de um casamento. A imagem de casal poderoso não apenas ruiu. Segundo relatos, o assunto foi discretamente deixado de lado por ambas as partes, cada uma lidando com os destroços da narrativa à sua maneira. E há também a questão de seu pai. Em abril de 2026, o rei Charles fez uma visita oficial aos Estados Unidos. A especulação da mídia era intensa. Seria este o momento da reconciliação? O rei finalmente encontraria seus netos pela primeira vez em anos? Harry teria enviado uma carta manuscrita, um gesto profundamente pessoal vindo de um homem que não costuma fazê-lo, expressando um desejo desesperado de se reconectar. A resposta do palácio foi uma recusa formal e categórica. Sem reunião, a visita era apenas para assuntos oficiais. A porta, mais uma vez, fechou-se. Para Harry, isso foi devastador. Segundo relatos, ele teria dito a pessoas próximas que realmente acreditava que ainda era possível voltar para sua família e que o dano, por mais grave que fosse, não era permanente. Que ainda havia um futuro em que seus filhos conheceriam o avô. E fontes sugerem que, quando Harry tentou abordar esse assunto com Meghan, quando expressou sua tristeza pelo afastamento contínuo, a resposta dela não foi de empatia. Pesar compartilhado. Foi, segundo relatos, uma tentativa de desviar o assunto, uma insistência de que a recusa do palácio estava ligada aos rumores sobre o livro de memórias de Trevor, que a indiferença do rei fazia parte de uma campanha coordenada para minar o lançamento da marca. Como sempre, Harry, segundo fontes internas, teria dito a Meghan para parar de culpar seu pai pela situação de Trevor. Para um homem que a defendeu com extraordinária lealdade durante anos, essa é uma linha divisória significativa. Isso sugere que até mesmo a paciência de Harry tem limites, e que esses limites estão sendo testados de maneiras que se tornam impossíveis de ignorar. O livro de memórias que pode mudar tudo. Então, o que exatamente Trevor está supostamente se preparando para revelar? Essa é a pergunta que todos no círculo de Meghan estão se fazendo às 3 da manhã. Eis o que torna o potencial livro de memórias tão singularmente perigoso. Trevor não precisa inventar nada. Ele não precisa embelezar nem especular. Ele estava lá. Ele viveu aquilo. Ele tem a cronologia. E, crucialmente, como o casamento terminou em 2013, antes de Meghan se tornar uma figura pública de qualquer relevância, não há nenhum acordo de confidencialidade. Nenhum documento legal o impede de revelar tudo o que sabe. A ausência de um acordo de confidencialidade é a opção nuclear. Quando o casamento terminou, Meghan era atriz de TV a cabo. Não havia nenhuma equipe de relações públicas calculando as implicações futuras de um ex-marido sem proteção. Não havia estrutura legal preparada para acolher o testemunho de alguém que tivesse vivido em seu mundo. Ela abandonou aquele casamento, presumindo que Trevor jamais teria a influência ou a plataforma necessárias para fazer a diferença. Ela estava enganada.
E em 2026, essa falha é considerada a crise mais urgente para sua equipe jurídica. Rumores sobre um contrato milionário para um livro de memórias começaram a circular no final de 2025. Ao contrário de biografias não autorizadas escritas de fora, Trevor escreveria de dentro da sala. Ele supostamente possui os e-mails de Toronto e fotografias privadas do período que pessoas próximas chamam de Era FedEx. Correspondências que dariam contexto a um relacionamento que tem estado visivelmente ausente da narrativa cuidadosamente construída por Meghan. Mas as alegações mais explosivas dizem respeito a um território que vai muito além de um divórcio difícil. Elas dizem respeito às realidades biológicas dos filhos de Sussex. Há questões persistentes e não resolvidas em torno de Archie e Lilibet. Teorias sobre barriga de aluguel. Questionamentos sobre a cronologia. Rumores sobre o que realmente acontecia nos bastidores do palácio. Durante anos, a grande mídia evitou esse assunto, tratando-o como domínio de teóricos da conspiração e extremistas que acompanham a realeza. Mas Trevor Engelson ocupa uma posição singular em relação a essa questão. Fontes alegam que Trevor pode ter se submetido a um procedimento médico durante seu casamento com Meghan, um procedimento que teria implicações significativas para a capacidade do casal de conceber um filho. Se essas alegações forem verdadeiras, e se Trevor tiver documentação para comprová-las, as implicações vão muito além do constrangimento pessoal. Elas levantam questões sobre as versões oficiais do nascimento de uma forma que nenhuma teoria sensacionalista jamais fez. Porque desta vez, a fonte é alguém com conhecimento direto e verificável. Isto não é fofoca, não é especulação de um blogueiro que acompanha a realeza. É potencialmente um relato em primeira mão de um homem que foi legalmente casado com Meghan Markle, com registros médicos e histórico documentado para comprovar. E se isso desafiar a narrativa em torno da linhagem real, se lançar dúvidas sobre a história oficial dos nascimentos de Archie e Lilibet, as implicações são constitucionais. Não apenas pessoais, não apenas de reputação, mas constitucionalmente significativas de uma forma que colocaria o palácio numa posição extraordinariamente difícil. A equipe jurídica de Meghan estaria trabalhando incansavelmente para encontrar qualquer meio legal possível para impedir a publicação do livro de memórias. Cartas de cessação e desistência. Ameaças de liminares, buscas frenéticas por qualquer cláusula contratual que possa lhes dar vantagem. Mas, sem um acordo de confidencialidade e com uma fonte que passou 10 anos construindo uma reputação de credibilidade através do silêncio, as opções estão se esgotando rapidamente. O colapso da marca e a mudança para teorias da conspiração. Enquanto a situação de Trevor se agrava nos bastidores, a crise pública tem seu próprio ritmo. E tudo está se desenrolando com uma inevitabilidade quase teatral. A American Riviera Orchard deveria ser o grande retorno comercial. A marca de estilo de vida que consolidaria a identidade de Meghan como a próxima Gwyneth Paltrow ou Martha Stewart. Uma formadora de opinião com raízes na realeza e ambições empreendedoras americanas. Lançado com uma implementação gradual e cuidadosamente planejada em meados de 2025, o produto foi concebido para gerar expectativa e entusiasmo antes de sua estreia comercial completa. Em vez disso, gerou chacotas. O foco inicial em geleia superfaturada, geleia de verdade, em potes de verdade. A preços que fizeram até mesmo os clientes mais fiéis franzirem a testa, estabeleceu um tom do qual a marca nunca se recuperou totalmente. Os pedidos de registro de marca foram rejeitados sucessivamente. A estética impecável do Instagram não conseguia mascarar a questão fundamental. O que exatamente essa marca vende e para quem ela se destina? No início de 2026, a mudança chegou.
A American Riviera Orchard foi discretamente substituída pela As Ever, um exercício de rebranding que Meghan explicou como sendo o mesmo de sempre. Os críticos viram a situação de forma diferente. Enxergaram nela uma tentativa desesperada de se livrar do peso de um lançamento fracassado e recomeçar do zero com uma identidade mais limpa. Então veio o escândalo do logotipo. Poucas semanas após o lançamento da As Ever, líderes cívicos de uma pequena cidade espanhola chamada Pérez de la Frontera apontaram publicamente o que parecia ser uma semelhança impressionante entre o novo logotipo da marca de Meghan, com uma palmeira ladeada por 2 pássaros, e o antigo brasão da cidade. O prefeito expressou choque. Segundo relatos, as equipes jurídicas de ambos os lados começaram a examinar as semelhanças. A história ganhou repercussão mundial. Para o lançamento de uma marca que deveria projetar uma sofisticação descomplicada, o momento foi catastrófico. E é aqui que o padrão se torna fascinante e profundamente revelador. A resposta de Meghan a cada um desses contratempos tem sido idêntica. A rejeição da marca registrada não foi resultado de um erro de cálculo jurídico. A semelhança do logotipo não foi resultado de pesquisa inadequada. Os fracassos da marca não foram resultado de um produto caro demais e de um público-alvo pouco definido. Cada obstáculo, cada revés, cada notícia negativa era, segundo Meghan, evidência de sabotagem. Sabotagem coordenada, deliberada e institucional por parte da família real. E a recusa do rei em se encontrar com ela durante sua visita aos EUA em abril de 2026. Também sabotagem, supostamente planejada para coincidir com o lançamento, como sempre, e causar o máximo de dano à reputação. Os rumores sobre as memórias de Trevor, também orquestrados de Londres, uma arma usada pelo palácio para garantir que ela nunca se estabeleça profissionalmente na América. Essa narrativa de vítima tem sido o sistema operacional de Meghan há anos. É o mecanismo pelo qual cada fracasso é externalizado, cada responsabilidade desviada, cada verdade inconveniente reformulada como prova de perseguição. Funcionava maravilhosamente bem quando o inimigo era sem rosto, uma instituição distante e formal, uma família real que o público já estava predisposto a encarar com certo ceticismo. Mas, em 2026, algo mudou. O público, mesmo os observadores simpáticos, começa a fazer uma pergunta que se mostra difícil de responder. Por que um rei ocupado, como um diagnóstico de câncer e uma monarquia em pleno funcionamento para administrar, se importaria com uma marca de geleia na Califórnia? Por que o palácio gastaria recursos políticos e operacionais para prejudicar uma empresa de estilo de vida da qual a maioria do mundo nunca ouviu falar? A lógica, analisada seriamente, não se sustenta. E à medida que a lógica começa a ruir, também rui a narrativa que depende dela: o desaparecimento da elite. Eis um dos desenvolvimentos mais silenciosamente significativos em toda a história do Sussex em 2026. E um que é fácil de passar despercebido se você não estiver acompanhando de perto. As pessoas que antes eram os protetores mais poderosos de Meghan se calaram. Lembre-se dos primeiros anos na Califórnia. O círculo de proteção em torno de Harry e Meghan era verdadeiramente formidável. Oprah Winfrey deu-lhes a plataforma para a entrevista mais assistida da década. Serena Williams foi uma defensora pública e incisiva. Os Clooneys, George e Amal, um dos casais mais poderosos e influentes de Hollywood, eram, segundo consta, aliados próximos. A mensagem da elite de Hollywood era clara: estamos com os Sussex. Essa mensagem não está mais sendo transmitida. Quando, como sempre, foi lançado no início de 2026, o silêncio dos antigos aliados foi ensurdecedor.
nenhum endosso de alto nível, nenhum vídeo de celebridades desembalando produtos, nenhuma menção nas redes sociais das pessoas que antes defendiam a narrativa de Sussex com tanto entusiasmo visível. O círculo de Oprah ficou em silêncio. A ligação com Serena parece ter esfriado. A ampla e entusiasmada coalizão de celebridades que antes cercava o casal se dissolveu discretamente. Por quê? Porque Hollywood, apesar de toda a sua política performática e demonstrações públicas de virtude, é, em sua essência, um negócio. E nos negócios, você se alia a marcas lucrativas, associações que impulsionam a carreira e histórias em ascensão. A marca Sussex não está em ascensão. É radioativo, gera controvérsias cada vez mais difíceis de contornar, dramas perpetuamente exaustivos e manchetes que já não surtem o efeito desejado por qualquer publicitário. A elite de Hollywood, com a eficiência característica do cinema hollywoodiano, simplesmente seguiu em frente. Existem narrativas mais originais, parcerias mais transparentes e causas menos complexas para defender. Para Meghan, esse abandono é mais do que uma afronta social. É um colapso estrutural. Toda a sua estratégia pós-realeza foi construída sobre a premissa de que as conexões em Hollywood poderiam substituir o apoio institucional da realeza, que as alianças com celebridades poderiam substituir a plataforma que ela havia abandonado. Sem essas alianças, sem esse escudo protetor de rostos famosos, a operação em Montecito torna-se cada vez mais isolada. Duas pessoas em uma casa enorme, travando batalhas em múltiplas frentes, com cada vez menos pessoas dispostas a lutar ao seu lado. O acerto de contas de Harry, um príncipe sem reino. Em meio a todo esse drama, a todos os lançamentos de marcas, rumores sobre o livro de memórias, ameaças legais e escândalos envolvendo toras de madeira, existe uma história profundamente humana que tende a se perder. E essa história é a do príncipe Harry. Independentemente da sua opinião sobre as escolhas dele, independentemente da sua avaliação do seu discernimento nos últimos anos, Harry é um homem que fez um sacrifício extraordinário baseado em uma crença. Ele acreditava que abandonar a instituição, a família, os títulos, o país, era a única maneira de viver autenticamente. Acreditava que a vida que lhe era oferecida na Califórnia, com uma parceira que parecia compreendê-lo claramente e amá-lo incondicionalmente, valia cada ponte que ele queimou para alcançá-la. Em 2026, essa crença está sendo testada de uma forma que nenhuma estratégia de relações públicas consegue controlar e nenhuma manobra retórica consegue amenizar. A recusa do rei em se encontrar com Harry durante a visita de abril não foi apenas uma rejeição diplomática. Para Harry, foi, segundo relatos, mais um capítulo na lenta e gradual compreensão de que a vida da qual ele se afastou não está à sua espera. O tempo passou, a monarquia se adaptou. Novos capítulos foram escritos sem ele. A reconciliação pela qual ele supostamente vinha trabalhando discretamente, a restauração de pelo menos alguma versão de seus laços familiares, parece mais distante do que nunca. E a situação de Trevor é ainda mais grave, porque se as alegações no livro de memórias se provarem verdadeiras, se a história cuidadosamente contada de como Harry e Meghan se conheceram, se apaixonaram e se comprometeram um com o outro, se revelar algo bem diferente por baixo da superfície, então Harry não estará apenas constrangido publicamente. Ele está lidando em particular com a possibilidade de que toda a base da vida que escolheu tenha sido construída sobre algo diferente do que lhe foi dito. É algo quase insuportável de se assimilar, e fontes sugerem que ele está lidando com isso. Os relatos de vidas separadas, alas distintas da mansão, eventos frequentados independentemente, um arranjo profissional onde o calor humano se esvaiu silenciosamente, já não são mais sussurros, são a realidade observável de um casamento que deixou de funcionar como tal.
mesmo que a estrutura formal permaneça intacta. Rumores de divórcio já circularam antes. Foram negadas, descartadas e reformuladas como invenções sensacionalistas. Mas, em 2026, o que mudou é que as negativas soam cansadas. Perderam a convicção que outrora carregavam. As pessoas que antes se apressavam em defender o casal, agora hesitam. E a conclusão lógica de tudo o que está acontecendo, o livro de memórias de Trevor, os fracassos da marca, o afastamento da família real, o abandono pelas celebridades, as vidas separadas, é uma que o círculo íntimo do Sussex está ficando sem argumentos convincentes para contestar. O que vem a seguir? O tempo está se esgotando. Então, onde tudo isso vai parar? Porque essa é a pergunta que está por trás de todo o drama, de todas as alegações, de todas as negativas cuidadosamente elaboradas. Como será o próximo capítulo? Se Trevor Engelson publicar um livro de memórias completo e os relatos sugerem que o acordo está próximo, os recibos são reais e as opções legais para impedi-lo estão se esgotando, as consequências serão rápidas e sísmicas. Não apenas para a reputação de Meghan, mas para toda a narrativa construída que sustentou a marca Sussex em meio a múltiplas controvérsias e fracassos. Um livro de memórias de Trevor não seria apenas mais uma voz crítica. Seria uma fonte primária, alguém que estava lá, alguém que possui documentação, alguém que, em 10 anos de silêncio digno, construiu um nível de confiança pública que nenhuma assessoria de imprensa consegue fabricar. Quando Trevor diz algo, as pessoas acreditam. Porque o homem que permanece em silêncio por uma década adquire uma credibilidade que o homem que vende sua história imediatamente jamais alcançará. As alegações sobre as crianças, sobre o histórico médico, sobre as realidades biológicas que contradizem a narrativa oficial, passariam das margens da especulação na internet para as manchetes das principais publicações do mundo todo. O Palácio, que historicamente manteve silêncio sobre tais assuntos para evitar escândalos constitucionais, enfrentaria um dilema extraordinário. E as implicações constitucionais, caso a narrativa da sucessão se baseasse em algo falso, criariam uma crise sem solução clara. Para Harry, as opções estão se reduzindo. Retornar a uma instituição que, em grande parte, seguiu em frente sem ele. Permanecer na Califórnia e administrar um casamento que, segundo fontes, está cada vez mais tenso. Ou encontrar um terceiro caminho, algo que não seja totalmente realeza, nem totalmente o sonho de Hollywood, que lhe permita reconstruir uma vida em termos realmente sustentáveis. E para Meghan, a janela para o controle da narrativa está se fechando de uma forma que pode ser irreversível. Toda história precisa de um protagonista com quem o público se identifique, que inspire empatia e que seja fundamentalmente crível. Quando a primeira pessoa que realmente te conheceu decide contar a sua versão, e quando essa versão é respaldada por documentos que antecedem qualquer operação de relações públicas, a história que você vinha contando sobre si mesmo deixa de ser a única. Passa a ser apenas uma versão e possivelmente não a mais precisa. O panorama geral, o significado deste momento. Deixemos de lado os jogadores individualmente por um instante, porque há algo acontecendo aqui que é maior do que Trevor Engelson, maior do que Meghan Markle e maior até mesmo do que a família real britânica. Há um acerto de contas cultural em curso. Durante anos, a história do Sussex foi impulsionada por algo muito específico: o apelo emocional da narrativa da pessoa de fora, a atriz americana mestiça. O príncipe mais novo, a instituição sufocante, o casal corajoso que abdicou dos privilégios para viver de forma autêntica. Era uma história feita para causar impacto, e causou, de forma poderosa, para milhões de pessoas. Harry e Meghan representavam algo significativo. A ideia de que você poderia recusar os termos que lhe foram impostos e construir algo melhor por conta própria. Mas as histórias têm uma arquitetura.
E a arquitetura da narrativa dos Sussex dependia da ideia de Meghan como uma verdadeira forasteira. Alguém que, por acaso, ascendeu à realeza através do amor, foi maltratada por uma instituição que não a aceitava e lutou apenas com a sua verdade. Se o relato de Trevor sugere que o acaso foi, na verdade, calculado, que a história de amor foi parcialmente arquitetada, que o status de vítima foi uma posição construída, em vez de uma experiência autêntica, então a estrutura não apenas se quebra, ela desmorona. E desmorona de uma forma genuinamente difícil de reconstruir, porque o apelo emocional original foi construído inteiramente sobre a premissa da autenticidade. O público, mesmo aqueles que antes eram torcedores apaixonados do Sussex, pode perdoar muitas coisas. Pode perdoar a ambição. Eles conseguem perdoar falhas e contradições. O que realmente lhes é difícil perdoar é a sensação de terem sido enganados, de terem investido emocionalmente numa história que, em sua essência, era uma performance. Esse é o verdadeiro perigo do depoimento de Trevor. Não as alegações específicas, por mais sérias que sejam, mas a possibilidade de que isso force uma reavaliação em massa. Um momento em que milhões de pessoas que acompanharam essa história de perto irão reavaliar tudo. A entrevista com Oprah, o documentário da Netflix, o livro de memórias, os lançamentos de marcas e a dúvida sobre o que foi real e o que foi cuidadosamente planejado. Essa não é uma conversa que qualquer assessoria de imprensa consiga conduzir. E é uma conversa que, em 2026, parece estar acontecendo. Trevor Engelson passou mais de uma década em silêncio. Observou à distância a mulher que um dia amou se tornar uma das pessoas mais famosas e controversas do planeta. Viu seu próprio papel na história dela ser silenciosamente apagado. Ele construiu a própria vida, encontrou a própria felicidade e demonstrou uma contenção que, no ecossistema midiático do mundo moderno, é quase raríssima. Mas o silêncio, como já estabelecemos, tem prazo de validade. A questão não é mais se Trevor contará sua história. A questão é o quanto disso será revelado, quando a da notícia chegará e o quanto do que Meghan e Harry construíram sobreviverá ao impacto. Harry está, segundo relatos, em choque. Não o choque encenado de um homem representando um papel, mas o choque genuíno e íntimo de alguém que vê o chão se abrir sob tudo aquilo em que acreditava estar apoiado. O homem que abdicou de um reino por uma história, agora vê essa história ser contestada pelo homem que a conhecia antes mesmo de ser contada. E Meghan? Meghan está lutando em todas as frentes simultaneamente. Os fracassos da marca, o escândalo do logotipo, as ameaças legais, os aliados ausentes, o casamento em ruínas, o livro de memórias a caminho. Cada incêndio que ela apaga parece acender 3 novos. Ela construiu um império reinventando-se, mas Trevor Engelson estava lá antes mesmo da reinvenção começar, e ele se lembra de quem ela era. O mundo está prestes a descobrir. Se você acompanhou essa história desde o início, se lembra de onde tudo começou e de quão longe ela chegou. Então você entende por que este momento é importante. Deixe um comentário abaixo e conte para nós. Você acha que o relato de Trevor finalmente mudará a opinião pública? E se o livro de memórias for lançado, o que você acha que Harry fará em seguida? Clique no botão de inscrição e ative as notificações, porque o próximo capítulo desta história está chegando mais rápido do que qualquer um esperava. E nós estaremos aqui quando acontecer.